Olá, gente, tudo bom? Eu vou conversar com vocês sobre o filme que tá concorrendo ao Oscar, um dos 10 filmes. Eu falei pra vocês que eu ia assistir os 10, né? Os 10 não, mentira, os 9, porque Avatar eu me recuso. Que é o Entre Mulheres. Essa história é baseada numa história verídica que aconteceu na Bolívia com um grupo de mulheres cristãs extremamente religiosas que vivem num mundo à parte, porque eles não aceitam tecnologia. Eles parecem muitos Amish que a gente já viu em muitos filmes, mas esse eu nem conhecia, que é a sociedade menonita. A maioria só fala um dialeto. Eles tiveram uma fundação misturada na Alemanha, na Holanda, e essa história em si é baseada num livro que foi lançado falando sobre as bolivianas, sim, na Bolívia, pertinho daqui, onde um grupo de mulheres começou, inclusive jovens, mulheres muito jovens, a serem estupradas. Elas eram dopadas e estupradas. Isso foi um grande escândalo, acabou saindo ali, né, do envolto daquela sociedade. E isso é o que faz com que esse roteiro adaptado da Sally Polley, né? Sally Polley, desculpa, de Women Talking, seja esse sucesso que tá sendo, mas também eles erram um pouquinho na mão. Na verdade, eu acho que a diretora errou no ritmo da história, em trazer essa história tão pertinente, mas que tem aí, né? Nem todo mundo acho que vai curtir esse filme. Eu vou conversar com vocês com spoiler sobre a história de Entre Mulheres, filme que estreou agora nos nossos cinemas e que é um dos filmes que está concorrendo a melhor filme do Oscar 2023. Entre Mulheres tem produção de ninguém menos do que Frances McDormand e de Brad Pitt, a produtora do Brad Pitt tá nessa também. E a Frances McDormand faz um papel, mas uma ponta muito ponta, e eu até lamentei, porque ela é uma grande atriz, e em filmes como esse eu acho que ela tinha muito a oferecer. Não sei qual foi o critério para terem colocado ela num papel tão pequeno, que aparece ali, fala 2 falas no início, 2 falas no final e pronto. A gente tem grandes atrizes trabalhando, e atrizes que a gente conhece tanto do streaming como das telonas, tá? A gente tem a Rooney Mara, maravilhosa como sempre, como a Ona. Rooney Mara, né, que fez diversos filmes, inclusive Carol, que também já concorreu ao Oscar. E a gente tem a Claire Foy, que vocês devem conhecer da série The Crown. Ela é a Salomé e ela tá nada menos do que absurda nesse papel. A gente também tem aquela atriz como é o nome dela, gente? A Mark, que faz a Mark, que é Jessie Buckley. Ela fez aquele filme Estou Pensando em Acabar com Tudo e acabou de fazer A Filha Perdida no passado também. Tá bem diferente, porque ela é ruiva, e aí o cabelo dela tá escondido. Elas não podem mostrar o cabelo direito, enfim, é uma sociedade bem, né, ali onde as mulheres precisam se esconder e onde não seguem seguem regras diferentes dos homens. Elas não podem frequentar escolas, não sabem ler e escrever. E eu tô falando de uma coisa que se passou em uma história de 2009, mas que no filme mostra 2010. E a gente só tem noção de que aquela história ali tá se passando num período muito pertinho do nosso, quando é citado questões como a Segunda Guerra Mundial. Não, mas a Segunda Guerra Mundial é longe, sim, mas só que na Segunda Guerra Mundial já tinha muita coisa que ali naquele local não tem eletricidade naquele lugar, não tem um carro elétrico, né, não tem um carro, não tem nada. Eles se locomovem por carroças, eles plantam e comem. As mulheres não têm uma máquina de lavar em casa, não pode ter nada, não pode ter luz na casa, tudo à base de vela. E eles tem pavor de tecnologia. E isso, gente, é muito importante dizer que a gente sabe que a tecnologia trouxe muita coisa ruim, mas também trouxe muita coisa boa, acesso à informação. Coisas que antes não eram discutidas, coisas que antes eram tabus, elas não podem voltar a não serem faladas. Uma coisa é o abuso entre as mulheres, que sempre aconteceu e acontece nessa sociedade, inclusive no filme que é mostrado. Mulheres, inclusive crianças de 4 anos, são dopadas e estupradas por homens que entram em suas casas e as estupram. Quando essas mulheres revelam isso ali para as leis que eles seguem, que não é exatamente, você passa no lugar dos Estados Unidos, mas nunca é definido qual exatamente, lugar totalmente à parte, onde elas não sabem nem como é o mapa, qual é a cidade que elas estão, elas levam isso até as autoridades ali do local. E o que eles fazem é que eles prendem esses homens, mas eles dizem a elas o seguinte: olha, a gente prendeu-os, mas a gente só vai deixar vocês continuarem aqui na colônia se vocês perdoarem esses homens, e a gente então vai soltá-los, já que a fiança deles foi paga por todos os homens daquela sociedade, inclusive os maridos dessas mulheres que tiveram suas filhas ou foram elas próprias estupradas. A personagem da Rooney Mara, ela aparece bem no início, totalmente machucada de um estupro que ela sofreu. Criança de 4 anos, que é filha da Salomé, é estuprada. E a visão daquele mundo que aquelas pessoas têm é de que aquilo ali deve ser abafado, não falado. E quando essas mulheres que são solteiras
né? Eles são contra o aborto, obviamente, porque as pessoas sempre são sobre o aborto. Elas são contra o aborto, mas elas acham que o aborto é muito pior do que o abuso sexual. E aí sim, cabe a decisão da mulher, né, entender se ela se ela quer manter aquela gravidez ou não. No caso da Rooney Mara, da personagem dela, a Ona, ela quer amar aquela criança, ela entende que aquela criança não tem culpa do pai que fez isso com ela, e que ela vai amar como se ela fosse filha de uma pessoa que ela casou, que ela amou, enfim. Mas não acreditem vocês que as mulheres casadas têm um destino muito melhor, não. A personagem, por exemplo, Mark, né, que é a personagem da Jessie Buckley, ela tem uma mãe ali presente nessa reunião toda, porque o filme se passa praticamente só com as mulheres, tipo um celeiro, onde elas se reúnem, algumas delas, para tomarem as decisões se elas vão fazer 3 coisas: se elas vão ficar e lutar, se elas vão fugir ou se elas vão partir. Mas, Rafaela, fugir e partir é a mesma coisa. Não. Partir, elas vão partir, fugir, elas vão esperar dar o prazo e vão, né, enfim, sair correndo na frente das pessoas. Elas se reúnem, na verdade, para decidir isso. Como elas não sabem ler e escrever, elas precisam da ajuda de alguém. O August, que é o personagem do Ben Whishaw, que ele tá sensacional no papel, ele é professor das crianças na escola. Ele é o único dos caras, um dos poucos ali, que saiu daquele local uma época, fez universidade e voltou para aquele local ali do Demo. Tô falando do Demo, gente, porque as pessoas tratam muito mal ele. Ele é um fazendeiro que é considerado fracassado, porque a mãe dele questionou muitas das regras do local. Ele é visto com maus olhos e ele é visto como escória da sociedade, mas ele ao mesmo tempo sabe que ele tem a inteligência suficiente para ensinar os filhos daquelas pessoas. É claro que ele dá aula somente aos homens, já que mulheres não podem pisar nas escolas. Parece muito surreal essa história, Rafaela? Mas agora mesmo o Talibã não permite que mulheres estudem no Afeganistão. Agora mesmo o Irã teve meninas envenenadas na escola. Por quê? A parte da sociedade é contra elas estudarem. Essa semana inteira, um cara, parece besteira, Rafaela, ele ficou falando mal sobre mulheres. Inclusive falou mal de mulheres de 40 anos que não valem mais para se casar e que não deveriam nem mais ter coragem de saírem buscando companhia. Os homens de 40, sim, eles devem buscar as meninas de 20, 30, mas as mulheres de 40 já passou da idade, não são mais férteis, não tem mais utilidade alguma. Essas falas foram faladas por um cara que tem milhões de seguidores e tem milhões de pessoas para bater palma. Uma outra mulher cristã, vinculada a uma dessas igrejas aí da vida, disse também no seu podcast, encheu o peito para dizer que as mulheres que têm maridos bissexuais ou que se descobrem gays ou se assumem gays, nós somos culpadas. Porque afinal de contas, se o meu marido lava a louça ou estende uma roupa para mim, ou me ajuda na criação do meu filho com coisas, ou filha, né, com coisas que são papel da mulher, de acordo com ela, a gente tem todo o direito de aflorar essa feminilidade. Eu tô sendo culpada pelo que ele tá ali apresentando. Essas falas absurdas são coisas do nosso mundo, da realidade, do ano de 2023. Essas atitudes, essas proibições, elas começam pequenininhas. Ah, mas que besteira. Ah, mas isso é mimimi. E elas vão crescendo. Por isso que toda vez que as pessoas falam mal do feminismo, nossa, Rafaela, mas o feminismo, sim, tem feminista radical, né, que arrota um monte de bosta por aí, que tem raiva de tudo que é homem, tem sim. Tem uma laia que é desgraçada. Mas o feminismo de verdade, ele preza pela igualdade, que é esse que eu acredito. Eu acredito na igualdade das pessoas, eu acredito no homem e na mulher, que tem o seu papel na sociedade, ou nos casais que são, sim, do mesmo sexo, se amam. E qual o problema disso? Que são uma família, têm todo o direito de terem filhos, seja da forma que escolherem, desde que cuidem bem das suas crianças e que façam o seu papel como pai e mãe, ou como pais e mães no plural. Então, assim, ver um filme desse dói na alma, porque parece que a gente regride e aquilo ali acontece no dia de hoje. Ah, mas eles têm aquela escolha. Não, elas nascem naquela sociedade, elas são tão bitoladas com aquilo que você vê que elas têm medo de sair dali e não serem salvas, porque a vida pela fora que é contada por esses mesmos homens que conhecem que isso é uma realidade, elas vivem um mundo à parte. Só que ali dentro, na comunidade onde deveria elas serem protegidas, elas estão sendo estupradas. E os homens que deveriam amá-las e protegê-las como seus maridos, avós, enfim, eles estão passando pano para essas pessoas. É melhor abafar essa história. O que é ser estuprado e ter uma criança que você não deseja, não é mesmo? Sim, o filme é extremamente duro para mulheres assistirem. É extremamente duro que a gente veja mulheres de diferentes idades, inclusive as que são casadas, sendo agredidas pelos maridos e a sociedade achando que tá tudo bem com isso, afinal de contas ele é dono dela. Os filhos...
homens principalmente, verem as mães sofrerem e acharem que aquilo ali tá tudo bem, afinal de contas eu vou fazer o mesmo com a minha esposa, eu fui criado desse jeito, qual o problema que há? O filme debate muito essas questões, tem momentos emocionantes, principalmente eu destaco os últimos 10 minutos. É um filme um pouco cansativo, eu acho que a diretora errou um pouco na mão, né, no ritmo do filme. Por exemplo, eu levei meus pais para assistir, nenhum dos dois gostou muito. Eles ficavam olhando o relógio, era um filme de 1h44. Também não é bem explicado o que é aquela sociedade, da onde que eles são. A gente começa a ter que pescar uma hora e outra. Eu acho que umas letrinhas no início, umas letrinhas no final ajudariam muito a entender que aquilo ali se passou e não que eu tivesse que buscar na internet essa informação. É importante, por quê? Porque parece muito fora do comum, muito fora da nossa realidade, que a pessoa sente no cinema e assiste 1h44 um filme que se passa em 2010 e que as mulheres não têm acesso a nada. O diabo de lugar é esse, onde as mulheres não podem sair? Elas foram criadas desse jeito, elas não sabem ler e escrever. Elas acreditam naquilo. Me lembrou muito o filme A Vila, né? Que elas vivem naquele negócio, existe uma mentira ali fora. A Vila é um filme de terror do M. Night Shyamalan. Então se assemelha a uma sociedade cristã que acredita que as mulheres são inferiores e que elas servem somente para procriação e para servir aos homens. Minha nota para esse filme é de que ele é muito bom. Eu destaco também aí todas as atuações, mas também a mulher que faz a Agatha, que é uma atriz incrível, que é Judith Ivey. É isso, gente. Recomendo que vocês assistam esse filme. Não vai ganhar o Oscar, provavelmente. Também não é o favorito como roteiro adaptado, ainda que eu acho que o roteiro foi incrivelmente bem escrito. Eu tenho só essa questão do ritmo do filme que pode cansar, mas quem entende qual é o papel da mulher, entende quanto a mulher lutou pra votar, dirigir, poder dar a sua opinião, pra poder estar gravando esse vídeo, pra eu poder ter estudado tudo que eu estudei, pra poder trabalhar hoje. Outras mulheres lutaram por mim e foram mortas e foram agredidas pra eu fazer isso aqui que eu tô fazendo, até pra dar a sua opinião idiota nas redes sociais, pra cuspir bosta que nem você pode cuspir hoje em dia. Você, mulher, teve que alguém lutar por você, porque antigamente nem escrever você podia. Aprender a ler. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.